A gente vê essa série e fala, nossa, que absurdo isso acontecendo nos Estados Unidos, mas gente, isso acontece aqui. Isso aconteceu comigo na infância, claro, eu não fui criminalizada, mas fui entendida e lida como uma pessoa passível de cometer uma irregularidade, um crime. Você que é branco vai entender o que eu tô falando. Quando uma pessoa negra se aproxima, você aperta o passo, você atravessa pro outro lado da rua, você segura a bolsa com mais força embaixo do braço. Se você faz isso, você sim pode se considerar uma pessoa racista e você precisa rever as suas atitudes. O Preta Também de hoje fala sobre a série da Netflix, Olhos que Condenam. Antes de eu começar a falar sobre o que eu achei dessa série, dá o seu joinha nesse vídeo para eu saber que você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar o que vem por aí. A gente ainda vai falar muito sobre outras séries, sobre outros assuntos envolvendo também a questão racial. Eu vou começar o vídeo de hoje com uma história que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos de idade. Bom, eu tinha uma Barbie negra que depois de muitos anos brincando apenas com Barbies brancas, eu ganhei do meu pai. A minha boneca ficava quase sempre na casa da minha amiga onde a gente brincava. Só que um dia eu e ela a gente brigou, a gente se desentendeu. Aí eu fui até a casa dela pra buscar a minha boneca pra ficar comigo, pra eu poder brincar com ela. Só que quando eu cheguei na casa dela, eu bati palma e tal, e nem ela e nem a mãe dela estavam em casa. Quem me atendeu foi a funcionária da casa dela. Eu, pelo lado de fora da casa, fui até a janela do quarto da minha amiga pelo lado de fora. E a funcionária do lado de dentro mostrou onde estavam as bonecas, perguntou qual que era a minha e me entregou a boneca e as roupinhas que eram minhas pela janela da casa. Quando foi à noite, a mãe da minha amiga telefonou pra minha mãe dizendo que eu tinha entrado na casa delas e pego a boneca e coisas que pertenciam a ela e tal. Não contente com o telefonema, veio até a nossa casa. Minha mãe já tinha conversado comigo, já tinha perguntado se eu tinha entrado na casa da vizinha. E eu comecei a chorar porque elas estavam me acusando de ter feito uma coisa que eu não tinha feito. E a minha mãe falou, não, a minha filha falou que ela não entrou e eu confio nela, eu acredito nela, entendeu? Então você converse com a sua funcionária pra você esclarecer o que aconteceu. Ela foi, conversou com a funcionária e uns 2 dias depois ela entrou em contato novamente com a minha mãe e falou, pediu desculpas, né, ligou pra se desculpar, pra dizer que a funcionária tinha revelado que na verdade sim, ela que havia pego a boneca, ela que tinha dado a boneca pra mim. O que aconteceu foi que foi muito fácil pra mãe da minha amiga acreditar na versão da funcionária, a funcionária dela branca, de que eu havia entrado na casa e mexido nas coisas da filha dela. E ela só acreditou na minha versão, que era a versão verdadeira, quando essa mesma funcionária falou pra ela, arrependida por estar mentindo, falou pra ela que não, que na verdade ela não sabia, que não poderia ter entregue, que ela que entregou pra mim a boneca. Essa é uma história que não tem um final triste, é uma história que tem um final feliz, até porque é uma situação na qual dificilmente eu seria criminalizada, apesar de ter sido acusada. Mas é uma história que, de certa forma, causou uma dor na minha trajetória e na minha autoestima como mulher negra. Hoje eu estou super bem resolvida com isso, mas ilustra muito bem o que a gente vai falar sobre a série da Netflix, Olhos que Condenam. Praticamente todos os planos da série têm muito desfoque. Ela começa muito agitada, movimentação, apresentando cada personagem. E esse desfoque dá uma sensação de que as coisas realmente, como uma metáfora, de que as coisas não estão claras, né? Que tá tudo muito confuso e que você não consegue entender direito o que tá acontecendo. A série, dirigida pela Ava DuVernay, ela mostra exatamente como é fácil, como é o caminho mais lógico para as mentes racistas colocarem a culpa na comunidade negra, nos meninos negros, que no caso da série, que é um caso baseado em fatos reais, é uma história real, foram criminalizados, foram acusados e foram encarcerados crianças de 14 anos, 15, 16 anos, que não estavam presentes na cena do crime. A promotora que conduziu o caso, ela conduziu levando em consideração que por eles estarem no mesmo parque, que tem quilômetros, né, de área, eles seriam então os suspeitos de assassinarem, estuprarem, agredirem uma corredora que estava no parque nesse dia. Bom, a gente vai assistir a série, alerta para spoiler total. A gente vai acompanhar na série que esses jovens vão passar dentro do sistema penitenciário,
né? Como eles vão resistir a todas as provações, e é difícil, e nos primeiros episódios, né, no 1 e no 2, é bem doído você ver a questão da injustiça. A promotora responsável pelo caso e alguns policiais envolvidos chegam a chamar os jovens de animais. Eles falam esses animais. Gente, crianças de 14 anos que não sabiam nem o que era sexo, sendo acusados de um estupro. Aí a partir do 3º e do 4º capítulo, quando eles já estão encarcerados, a gente vai acompanhando essa história de desumanização deles, né, de perda do contato com a família, do convívio com a família, de conviverem com agressões, de serem agredidos por serem marcados por um crime que não cometeram, mas um crime de violência sexual, um crime que teve grande repercussão, um crime inclusive que teve o apoio do Trump na questão de voltar, de trazer de volta para o estado de Nova York a pena de morte. Quando aconteceu esse caso, o Trump gastou milhares de dólares, acho que 81 mil dólares, se eu não me engano, para fazer 5 capas de jornal para pedir a pena de morte de volta. Imagina se ele tivesse conseguido, imagina se a pena de morte tivesse voltado por causa desses garotos, e se esses garotos tivessem sido condenados à pena de morte, eles não teriam outra chance. E aí você vai assistir na série que eles vão ter uma oportunidade sim de sair, alguns saem condicional, e o Corey é o que fica mais tempo, que é o que foi pra penitenciária de adultos, é o único que foi pra penitenciária de adultos, sabe? É o único que só foi até a delegacia depor por causa do amigo dele, quer dizer, ele não estava envolvido naquele... Bom, nenhum deles estava envolvido no crime, mas o Corey ele não estava nem na lista de suspeitos e ele só foi para a delegacia para poder apoiar o amigo dele. Então assim, o Corey e os outros envolvidos, né, os outros acusados injustamente, eles ganham liberdade no ano de 2002, esse caso é de 89, em 2002 eles ganham liberdade, e aí assistindo a série você vai saber como que isso se resolve, por que que eles ganham liberdade, mas eu já adianto que não é porque a sociedade resolveu acreditar na versão dos meninos que passaram aí quase 15 anos negando um crime que não fizeram, não, eles não foram ouvidos desde o primeiro dia em que eles pisaram na delegacia, em que eles tiveram que prestar depoimento sem a presença de advogado e sem a presença até mesmo dos pais, sendo coagidos por policiais que os agrediam e os obrigavam a confessar um crime que eles não tinham cometido. Esses jovens, eles vão ter um trauma na vida, gente, que é irreparável. Bom, depois disso, quando eles são libertos, eles ainda ganham uma indenização do estado, uma indenização milionária, a maior indenização paga já no estado de Nova York. E aí, bom, a gente acompanha isso, esse happy end, mas que na verdade tem sérias consequências na vida e que retrata situações que são comuns não só nos Estados Unidos, né, gente, mas aqui no Brasil também. Você já ouviu falar da história do Rafael Braga, aqui brasileiro, do Rio de Janeiro? Ele era um catador de lixo que foi preso em 2013, na época dos protestos, acusado de estar portando artefatos explosivos em uma manifestação, sendo que ele nem estava participando dessa manifestação, e sendo que o que foi considerado como artefato explosivo e que estava com ele era uma garrafa de pinho-sol, eram 2 garrafas de produtos de limpeza. E o que dizer sobre os negros que não têm nenhuma segunda chance, uma segunda oportunidade, perdem a vida apenas por serem considerados bandidos pela cor de pele que têm, como é o caso do idoso de 74 anos, Daniel Pedroso Moraes, que foi assassinado por um vigilante no início do ano em São Miguel Paulista, ou o caso dos 80 tiros no Rio de Janeiro e tantos outros casos. O caso de um guarda-chuva sendo confundido com um fuzil, quem estava carregando era uma pessoa negra. Então, gente, esse é o recado de hoje. Assistam essa série, eu sei que eu dei muito spoiler, mas você acompanhar a trajetória desses jovens, como eles superaram isso, é muito, muito valioso, muito importante. Se você gostou desse conteúdo, então dá o joinha, se inscreve no canal, a gente vai falar sobre outra série. Se quiser me indicar alguma série com um tema similar, é só você escrever aqui nos comentários, tá? Me segue também no Instagram, @pretatambém, a gente pode trocar ideia por lá, combinado, gente? Um beijo, até a próxima semana, e quem ainda não assistiu a série, já prepara o lencinho.